Olá, meus amigos, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Esse é o segundo vídeo, né, falando sobre o contexto para a chegada de Jesus. Estamos lendo um texto meio que fictício, mas que contém algumas verdades. É preciso a gente ter uma mente muito expandida para a gente aceitar certas coisas, né? Eu falo isso porque eu sei que tem muita gente que não tem culpa de estar perdido em meio a tanta confusão que existe por aí, né? Então, quando os seres contactaram comigo, e eu não posso dizer para vocês quem são, como são, porque eu não os vejo, eu tenho contato apenas mental com eles, e quando eles me falaram que Jesus era chamado de Manu Lonan, que o nome dele, Emanuel ou Immanuel, né? E, portanto, tem toda uma simbologia por detrás desse nome, e que o nome Jesus foi somente posteriormente colocado porque tentaram associar Jesus a Javé, a Enlil, ao Yaldabaoth, porque, se vocês prestarem atenção, os defensores do nome Yeshua quer dizer Javé é salvação. Vocês acham mesmo que Javé é a salvação? Não é. E como Jesus, eu já mostrei em outro vídeo aqui, ele não é filho de Jeová e nem é o Jeová encarnado. Tá? Não é o Jeová encarnado, não é filho de Jeová, ele é o contrário, ele é superior a Jeová em nível muito elevado. Por quê? Porque ele vem ser filho de um ser superior. E eu já li lá, né? Tem um vídeo aí, certo? Quem é Yeshua, né? Então, dê uma olhada lá, você vai verificar muitos fatos interessantes. Nós temos muitas coisas para falar sobre Jesus. Né? Eu acho que Jesus foi o ser mais mal compreendido da história humana, mas propositalmente. Ele não foi mal compreendido porque não conseguiram entender ele, mas mal compreendido propositalmente. As pessoas fizeram questão de deturpar a história dele porque é uma história que iria mexer, né, com a humanidade, né, ia mexer com tudo que está acontecendo à nossa volta hoje. Tá? Muito bem. Continuando naquele texto, vai ter o Enki, que no Egito vai ser conhecido como Ptah, que também era chamado de Ea, tá? Ok? E que provavelmente, ele tenha sido na Bíblia identificado com Baal, né? Porque há uma perseguição muito grande contra Baal na Bíblia, né? E contra outros Elohim, né? Nós vamos ver aqui nesse texto um diálogo que ele vai ter com o pai, Anu. E a ideia que ele está tendo para impedir o avanço das artimanhas de Enlil, que está preso numa dimensão, mas que consegue manipular nações através dos seus líderes, através de seres, mas também através de híbridos que tem na Terra. Porque vocês sabem que tanto Enlil como Enki tem misturas. Enquitas, Enlilitas, Cainitas, enfim. Tá? Há uma mistura de coisa aí. A história não é tão bonitinha como tentam nos contar, por isso eles não conseguem encontrar o tal duelo perdido. E eu já fiz vídeos aí sobre antropologia, né? Então tem muita coisa aí, né? Vocês vão perceber que, se vocês pegarem o meado da história, gente, que eu tento passar aqui, porque eu não posso aqui
lamentavelmente, gente, nós estamos marchando para um processo onde a gente será muito vigiado no aspecto do que a gente descobre, porque eles já perceberam que há pessoas com habilidades, sensitividades, então, que as pessoas estão descobrindo algumas coisas e que está chegando, sabe, comunicações que nada tem a ver de espirituais, são comunicações muito tecnológicas, de consciência para consciência, etc. Tá? E vocês vão ver o que o Enki vai propor nessa história para o Anu, porque você vai entender depois o porquê da vinda de Jesus e o que Jesus, né? Como é que as coisas funcionam, tá bom? Vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui para a gente ver se a gente capta aí alguma coisa, ok? Ele diz assim, o Enki diz para o pai dele: pai, em minhas experiências só consegui transferir totalmente a consciência quando os seres possuíam cadeias de DNA muito próximas. Por exemplo, irmão de sangue, pai e filho, mãe e filha. E mesmo assim só consegui sucesso ativando uma parte do DNA humano que estava adormecida. Preste atenção nisso. O meu objetivo é criar um ser geneticamente, olha só, tá? Idêntico a mim, para fazer a transferência. Ok? Esse ser será imortal como nós, pois caso algum humano define a minha consciência, né? Caso algum humano define a minha consciência, conseguiremos ressuscitar o meu corpo facilmente. Olha o que está de ideia aqui. Transferência de consciência. Tá? E não tem nada aqui de místico, não. Tem tecnologia mesmo, do jeito que o Enki está falando. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Tá? Então, se o Enki está tendo uma ideia de que o cromossomo de Jesus seria diferente. Há até algumas histórias, né? De que seria uma cadeia de 48 do DNA dele, né? Jesus tinha uma tipagem sanguínea bem diferente. Tá? Portanto, pela tipagem sanguínea dele ser diferente, tá? É que ele tinha todas aquelas habilidades. E vale lembrar que a história que o Enki está tentando falar aqui com o pai dele, transferência de consciência, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Tá? Eu já mostrei isso aqui, né? Vou mostrar novamente, né? Que o ser humano ele tem, tá? Uma chamada supraconsciência. Essa supraconsciência aqui, ela pode ser, tá? Não sei se escrever certo. Ela pode ser emanada, ela pode ser fluidos dessa supraconsciência que nós temos, ela pode ser emanada para uma outra, tá? Para um outro ser. Não significa reencarnação de uma personalidade. O que o Enki está falando nessa história fictícia é a transferência de uma consciência. Tá? A emanação não de uma personalidade, mas de uma consciência. Ok? Como Jesus, eu fiz aquele vídeo, mostrei que Jesus Jesus foi colocado no seio de Maria de forma tecnológica, não houve nada de milagre, de coisa. Houve ali uma inserção, tá? Para preparar, porque o corpo de Jesus tinha que ser diferente, ele não poderia ser assim, humano no sentido de que ele tivesse a mesma tipagem sanguínea,
a mesma quantidade de cromossomos no DNA, entendeu? Ele precisava ter uma fisiologia bem diferente da nossa, tá? Então, o que o Enki está tentando passar aqui nessa história é mostrar a possibilidade de que, para tentar libertar os humanos do domínio do Enlil, do Yaldabaoth, Javé, Jeová, Alá, Samael, Saclas, Nebro, mesma figura, meu irmão, mesma figura, né? Querer criar o Yaldabaoth como um ser diferente desses outros seres é chover no molhado, tá? É chover no molhado. Vamos lá. Então, o que aqui nessa história está tentando dizer assim: o meu objetivo é criar um ser geneticamente idêntico a mim, quer dizer, com algo parecido com o meu, para fazer essa transferência da minha consciência para ele. Esse ser será imortal. Tá? Daí você vai entender todo o fenômeno da ressurreição de Jesus, ok? Então os riscos diminuem, perguntou outro membro do conselho. Sim, consideravelmente. É claro que eu serei monitorado pelos meus filhos e netos, os meus soldados sempre estarão a postos para me proteger. Os riscos são mínimos, os riscos. Mas, filho, você acredita mesmo que pode mudar a mentalidade dos humanos? Isso aí ele está conversando lá com Anu, né, que é o pai dos Anunnakis, né, o líder. Tá? Pai, a natureza deles é como a nossa. Nascem de maneira neutra, sem maldade ou sem bondade. É o ambiente em que vivem que os torna bons ou maus. Se oferecermos mensagens boas a eles, eles se tornarão pessoas boas. Levarão os ensinamentos consigo e os passarão a seus descendentes. Chegará uma época em que estarão aptos a evoluir, então nosso trabalho na Terra chegará ao fim. Tá? Essa é a narrativa. Meus queridos irmãos do Conselho, disse Enki, peço que voltem para decidir se corroboramos no plano do meu filho, disse Anu, né? É isso Anu que está falando. E deixamos a humanidade seguir seu destino que escolheu. Um burburinho espalhou-se pela sala, os 11 conselheiros começaram a discutir entre si, uns contra, outros a favor. Pelas leis de Nibiru, a decisão não poderia partir apenas de Anu, deveria ser consenso entre o rei e os conselheiros. Esse sistema evitava que apenas que um decidisse por muitos erros. Tá? Por muitos, e os erros assim diminuíam. O mais velho conselheiro, portanto, à frente de Anu, falou: nós, conselheiros de Nibiru, votamos a favor do plano de Ea. Que é Enki, tá? Que assim seja. Meu filho, meu voto também é a favor. Boa sorte pela empreitada, que a força esteja com você. Por favor, peça aos meus netos e bisnetos que nos mantenham informados de todas as novidades. Enki levantou-se, fazendo reverência a seu pai e todo o conselho, fez questão de abraçar e beijar a cada um, e depois disso foi andar. Foi andar por Nibiru, né? O povo estava ansioso por rever Enki. Seu planeta estava muito mudado, havia muita coisa nova, até vestimentas eram diferentes, a tecnologia do seu povo evoluía muito. As coisas agora eram todas de cristal, alguns de ouro. Enki passou algum tempo em Nibiru. Ele e a esposa foram até as 4 regiões do planeta para que seu povo pudesse vê-los. Depois Enki e sua esposa voltaram para a Terra, dessa vez utilizando uma nova nave presente de seu pai, muito mais avançada do que aquela que transportou a Nibiru. O casal também passou algum tempo com cientistas do seu planeta natal, que fizeram suas células se regenerarem. No dia da despedida de Enki, uma imensa multidão se aglomerou
frente ao grandioso palácio de cristal, todos queriam ver o primogênito do rei voltar ao planeta Terra para defender a humanidade. Afinal, graças aos humanos e à Terra, Nibiru havia curado suas profundas feridas de muitos chás atrás de quase o destruíram. Os Anunnakis deviam muito ao planeta Terra e aos humanos. Era chegada a hora de retribuir. Portanto, vocês verão que a proposta de Enki era que ele pudesse fazer uma transferência da sua consciência para um outro humano, mas que esse humano tivesse um DNA e um corpo fisiologicamente avançado, muito mais do que nós humanos o temos hoje. Vocês sabem que nós, parte do nosso DNA, tá? Aquela chamada DNA lixo, ninguém sabe para que serve. Até hoje nunca foi ativado. Em algum momento será ativado, tá? Essa ativação não será feita na Terra, ok? Ela será feita no momento certo para a evolução das pessoas, dos humanos terrenos, tá? Ok? Não é de todo mundo, não. Lamentavelmente, não é de todos. Tá? Mas haverá essa ativação até para que as pessoas possam ter condições fisiológicas de habitar em um outro determinado espaço, né, para que se processe um novo processo evolutivo dos humanos. Tá? A raça humana é muito importante, né, nesse nosso universo. Tá? Então, os seres sabem que a fonte, né, ela deseja isso. Como nós temos... o que eles apagaram no nosso DNA? Eles apagaram exatamente o ponto da nossa ligação com a fonte. Ok? Quando eles apagaram isso, eles fizeram isso para quê? Para impedir que a gente pudesse ter habilidades que seriam muito difíceis, muito complicadas, né, de controlar. Então nós teríamos habilidades de viajar de um lugar para outro, de mentalmente ler a mente do outro, dialogar com o outro mentalmente, enfim, habilidades que seriam, vocês já imaginam, eu vou dar um exemplo para vocês, que alguns humanos acabam por algum erro dentro da Matrix despertando isso. Essas pessoas são tidas como loucas, essas pessoas acabam... por quê? Porque, por exemplo, são tidos depois como santos, que faziam determinados fenômenos acontecerem e tal, né? Gente que faz bilocação, né? O corpo está aqui no quarto, mas ele é capaz de se deslocar, o mesmo corpo ir numa outra situação e falar com uma outra pessoa naquele mesmo horário que ele estava num tal canto. Isso tem várias histórias por aí. Então você imagina que eles tiveram que desativar e continuam desativando algumas coisas nos humanos. Tá? Eles continuam desativando. Eles fazem isso por diversos mecanismos. Tá? Eu também não posso aqui falar, que senão vocês já sabem, né? Então, o Enki está ali fazendo uma proposta para que ele pudesse não ser mais um Anunnaki, mas ser um humano. Apesar de que os Anunnakis, né, são responsáveis pela... E eu vou mostrar depois um vídeo aí que também vai trazer algumas coisas aí que vão causar um certo frisson, né? Você sabe que aqui o meu canal
Ninguém esconde nada. Eu não escondo nada de ninguém. Aqui ninguém tem prestação de enganar, nada de falar, nem ser dono da verdade. Aqui a gente levanta questões para que as pessoas do outro lado aí possam dizer assim, puxa vida, alguma coisa deu um estalo aqui, eu consegui pegar alguma coisa. Eu estou tentando, eu estou chegando a um nível. Né? Vocês podem ter certeza de que muitos seres fizeram suas evoluções e tiveram que fazer essas evoluções por meio de um processo. Processo esse que que a gente tem que conhecer mesmo. Não tem nada de místico nisso, nem de espiritualista nisso. Precisa captar, precisa entrar em sintonia para poder o negócio funcionar. Né? Vamos lá. Hoje eu estou meio cheio de código, tá? Vamos ver. Então, vamos aqui. Então vou passar aqui mais um pedaço aqui em que ele, né? Aqui, né? Aqui tem um dado interessante, olha. Depois da proliferação da vida humana, os deuses deixaram a Terra para viver dentro de suas naves. Ora eles flutuavam sobre algum ponto do Oceano Atlântico, ora ficavam submersos. Muitas outras vezes também estacionavam na órbita terrestre. Assim faziam os deuses, pois caso algum humano os encontrasse, a notícia poderia se espalhar e não teriam mais sossego, tá? Olha só, isso aí é um dado interessante. Também isso aqui tem a ver com Atlântida, tá? Tem a ver com Atlântida. Mas não vamos entrar nisso agora. Em que sua esposa estavam de volta à Terra, havia alguns séculos, a nave do Deus, a maior de todas, era conhecida como Atlântida, né? Nome dado por alguns humanos que a viram e pensaram tratar-se de uma ilha. Era uma verdadeira cidade, com milhares de quilômetros quadrados, uma grande tripulação, né? Em que gostava de deixá-la flutuando sobre o oceano, frequentemente a mudava de lugar. O filho mais moço de Anu adorava tanto o oceano que seu nome anterior era Ea, que em sumério significa aquele cuja morada são as águas. Mais tarde, Enki ficou conhecido também como Poseidon. Os soldados de Enki, vistos na Terra como anjos de Deus, visitavam o planeta constantemente, passando instruções a alguns escolhidos e acompanhando o andamento das guerras causadas por seu irmão Enlil, em que muitas vezes tentou encontrar e destruir os soldados do seu irmão, ou, no mínimo, enviá-los de volta a Nibiru para um julgamento. Porém, eles se escondiam no interior da Terra por meio de passagens existentes em alguns pontos espalhados por todo o globo, inclusive nos polos. Vocês acham mesmo que eu vou aprofundar esse tema aqui? Eu não vou. Né? Mas dizer isso aqui uma coisa para vocês. É evidente que há muita coisa aí que a gente precisa perceber. Eu já falei, inclusive, aqui, quando eu mostrei nem sei se está aqui ainda, mas eu vou dar uma olhada aqui. Né? Eu acho que não está. Não está. Mas eu ia mostrar para vocês como é que a cosmologia hindu, né, vê o universo. Né? A mandala, ok? Alguns aspectos. Isso é muito interessante para a gente entender o porquê que quando algumas pessoas falam sobre terra infinita, como eu falo,
você vai entender como é que você não consegue passar de um lugar para o outro, se você não encontrar os portais adequados. Aquela história que o almirante Bert contou, né, de que ele teria entrado dentro da Terra e ter encontrado e tal. A coisa não é... Ele criou essa história para não falar o que hoje alguns já conseguem perceber. É que essas terras não estão dentro da Terra, mas são partes do universo Terra que estão interligados através de túneis ou buracos de minhoca, ou como algumas pessoas podem chamar. Mas a passagem para alguns lugares subterrâneos. Tá? Então, vocês... por que as pessoas estão guardando tantos segredos? Por que eles instituíram tantas sociedades secretas e tantas religiões? Para que um grupozinho de gente ficasse sabendo da verdade e procurasse esconder isso de todos os jeitos. Como? Criando histórias. Inventando histórias místicas para fazer os seres humanos abobados. Porque se tem um ser humano que é bobo, é o ser humano que começa a ficar misticista. Tá? A ver anjo. Eu vejo anjo, eu vejo luz, eu vejo... Vamos entrar naquele... Então, gente, desculpa. Sinceramente. Essas pessoas estão cada dia mais alienadas e mais fazendo o jogo que é que eles querem mesmo. Sabe, fazer cada dia surgir alienação. Aí as pessoas ficam aí... achando que estão vendo a realidade, não estão vendo a realidade. Mas, paciência, né? Cada um vai seguindo a trajetória que dá. Né? Então vamos lá, vamos aqui seguir. Né? Se houvesse uma guerra, né, os mais prejudicados seriam os humanos, incapazes de se proteger, em que disfarçou de homens os soldados de suas milícias, e estes ocupam cargo de confiança de líderes de todo o planeta. Né? Lembre-se que isso aqui é uma ficção. Assim, eles poderiam vigiar de perto os governos humanos e antecipariam as consequências de suas ações, em que já findava os preparativos para criar o clone de si mesmo, que nasceria no planeta Terra e receberia a consciência divina. Caso a experiência tivesse êxito, planejava ficar com o novo corpo e desfazer-se do atual, já muito desgastado e cansado, mesmo com a intervenção dos cientistas de mira, que conseguiram regenerar muitas células em que não se recuperaram de forma de quando chegou à Terra, há centenas de milhares de anos. Custaram muito para perceber que as leis terrenas para a imortalidade diferiam daquelas que existiam em Nibiru. As condições atmosféricas e mais oxigênio, água, alimentação, tudo era muito diferente de Nibiru e fazia com que o corpo pesasse mais na Terra. Por intermédio de inúmeras pesquisas e modificações genéticas de seus próprios DNA, em que preparou diversos embriões contendo semente que daria origem a si próprio na Terra. No entanto, com essas pequenas modificações, seu novo corpo seria mais resistente e mais poderoso do que o atual. As pesquisas haviam avançado bastante. Alguns genes inativos do DNA de Enki seriam ativados agora em seu novo corpo. Então, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer nessa história. Criando um Anunnaki mais evoluído. No entanto, Enki não queria que a concepção do seu novo corpo tivesse lugar em qualquer útero. O sangue da mulher que o traria à Terra em um novo corpo deveria ser o sangue dos últimos homens criados pelos Anunnaki, após Adamu e Tiamat. Os primeiros terrestres diversas
outras criaturas tinham ganhado vida, inclusive, tá? Por meio de cruzamento entre humanos e Anunnaki, em que desejava renascer de sua própria linhagem. Assim pediu a um dos seus soldados que descesse até a terra e escolhesse um homem e uma mulher de boa índole, descendentes de Davi. Tá? Olha aí, você já começa a ver a ligação, né? Eles gerariam a mãe de Enki na terra. O rei Davi era filho de Jessé, que por sua vez era filho de Enki, ou seja, este renasceria do seu próprio sangue, o que faria mais tranquila a gravidez da sua mãe. Tá? Gabriel, o soldado, a quem Enki confiava muito, após algum tempo na terra encontrou um casal cuja linhagem descendia da casa de Davi. A mulher, contudo, era estéril, era infértil, já muito velha para ter um filho. Gabriel levou a notícia até Enki. Eu já contei essa história aqui. Meu senhor, encontrei um casal de boa índole da casa de Davi, mas a mulher é idosa e infértil. Essa mulher se chama Ana, e todos os dias ela ora para o Senhor, pedindo que lhe receba um filho. O casal é muito devoto ao Senhor. Gabriel, suas notícias são muito melhores do que eu esperava. Todos verão como um milagre da gravidez dessa mulher estéril. Nosso plano é levar o amor, a paz à humanidade, e a humanidade terá início antes do previsto. Durante a noite, traga o casal até a nossa nave. Faremos uma inseminação utilizando a semente do marido, e quando ele menos esperar, a mulher estaria grávida. Que assim seja, meu senhor. Ao cair da noite, Gabriel e mais alguns soldados desceram discretamente, tá? Discretamente aonde? A cidade, né? Para que eles não acordassem, e os levaram até a nave, que disparou de volta à nave-mãe, em órbita terrestre. Lá chegando, coletaram espermatozoides de Joaquim e o óvulo de Ana. Ana não engravidava, pois possuía uma obstrução nas trompas, que impedia a fecundação do óvulo. Usando os óvulos dos espermatozoides, Enki criou um embrião no qual fez pequenas alterações em sua estrutura cromossômica, gerando uma menina e não um menino. Tá? Então, quando eu falei do surgimento de Maria, que os evangelhos da Natividade, o chamado Evangelho da Natividade de Maria, que é um apócrifo, vai contar aquela história baseada em milagre. Um milagre aconteceu e tal. Ana, Pepeiro, né? Ana vai, engravida e tal. Tá? Certo? Ana engravida de fato. Mas não pela cópula do Joaquim. Ele vai pegar, quem é que vai fazer? Vai pegar, tá, o espermatozoide, vai fazer todo o processo de fecundação, que já existe há milhares de anos, não é agora que existe essas histórias por aí, né, gente? Antigamente se conta a história na Amazônia de que quando uma mulher engravidava, que ela não queria dizer quem era o pai, ela dizia que era o boto que tinha engravidado ela. Então essa história ainda existe muito na Amazônia. Até em algumas regiões as pessoas têm muito preconceito com o boto. Por quê? Porque acredita-se em alguns lugares que o boto, em um certo momento, ele se transforma em um humano e ele vai ter relação sexual com mulheres. Tá? E os filhos nascem humanos, só que com uma diferença. Eles têm algo na cabeça, como uma espécie de rachadura, alguma coisa, um sinal na cabeça. Essas histórias, gente, alguns pesquisadores dizem ser verdadeira. Então eu estou contando para vocês o que é comum na nossa região. Tá? Mas o que é que acontece com isso? Acontece que as elites, para manterem isso em segredo, eles começam a dizer que isso é lenda, mito, história, fantasia da cabeça das pessoas. Sempre foi assim. Tá? Sempre foi assim. Alguns personagens que surgiram na Terra, como Francisco de Assis e outros por aí,
que, claro, embelezaram a história para poder... Mas eles eram o quê? Eles ou ativaram, tá, parte dos cromossomos adormecidos do DNA, ou eles foram ativados. Tá? Então esses caras disseram o seguinte: nós tivemos uma experiência, encontrou com Jesus, encontrou com Deus, encontrou com alguma coisa. Na verdade, as pessoas não encontram com Deus, nem com anjos, elas encontram com seres extraterrestres. Tá? E às vezes esses seres ajudam a ativar, né, as pessoas, né? A ativar o DNA das pessoas. Nós vamos ver isso acontecendo muito esse período agora. Nós vamos entrar num tempo muito diferente, pessoal, muito diferente, tá? E eu sei da missão que eu tenho, gente, tá? Eu não sou perfeito, eu não sou nenhum cara, tá, excepcional, extraordinário, não tenho poder de nada, mas posso dizer a vocês o seguinte: eu sei a missão que eu tenho. Eu sei para que eu vim. Entendeu? Então eu tento ajudar ao máximo as pessoas a entenderem o que elas precisam entender por elas mesmas, despertarem por elas mesmas. Tá? Haverá um momento em que esse despertar vai acontecer tecnologicamente, não tem jeito. Tá? Então, sigamos aqui. Tá? Então o embrião foi implantado no útero de Ana, né? Olha aí, tá? Ela e o marido, após algumas horas de repouso, foram levados de volta para a casa na terra. Eles poderiam saber o que tinha acontecido, deveriam pensar que a concepção acontecerá normalmente por meio de cruzamento de ambos, né? Entenderam? Tá? Porque o evangelho apócrifo, tá, da Natividade, que é um proto-Tiago, salvo engano o nome, ele vai contar que na verdade foi uma relação de Joaquim com Ana, mas não foi. Tá? Apesar dessa história aqui ser a história fictícia, eu estou dizendo a vocês aquilo que eu recebo de informação. Tá? Muitas coisas que eles passam para mim falando sobre o que algumas realidades, eles dizem sempre para mim assim: olha, você fique tranquilo que isso depois você vai encontrar. E de fato, gente, eu acabo encontrando em algum lugar a história que eles me contaram. Tá? Acaba se confirmando as coisas que eles falam para mim. Tá? Então eles são um grupo de seres que eles se denominam, tá? Eles se denominam, pelo menos para mim se denominaram assim, eles se chamam de Teófos, Sófos e Fós. Tá? Nomes que gregos que têm um significado. Tá? Então, tudo que eles tentam passar é baseado no que sempre eles dizem: olha, nada aqui que a gente está passando é uma revelação de algo assim que nunca se viu na Terra. É algo que nós estamos passando que vai apenas reforçar aquilo que já existe, que as pessoas não conseguem perceber. E de fato não conseguem. Tá? Das 42 cartas, de mais de 40 cartas que eu já escrevi, muita gente não entendeu nada. Eu percebo pelo que eu vejo. As pessoas não entendem. Ou porque sabem demais, que a pior coisa é você tentar conversar com quem sabe muito, que a pessoa nunca vai aceitar nada. Tá? É mais fácil uma pessoa que não conhece muita coisa aceitar algo com mais naturalidade do que quem sabe muito. Quem tem certeza de tudo não adianta bater cabeça. Tá? Então, então Ana disse: o Senhor escutou as suas orações, conceberás e dará luz, e a descendente fará o mundo todo até o fim dos tempos. Eles fazem um anúncio a Ana, né? Ana, ainda sonhando, respondeu a Gabriel: bendito seja, meu Senhor Deus,
Quando eu tiver fruto desta bênção, seja menino ou menina, vou dá-lo como oferenda ao Senhor, e ele estará a seu serviço até o fim da vida. Alguns meses passaram, familiares e todas as tribos consideraram a gravidez de Ana um milagre de Deus. Antes estéril e ao mesmo tendo uma idade avançada, ela agora daria à luz. O dia chegou. Ana deu à luz a uma menina, Maria. Maria viveu 12 anos de sua vida no templo, seguindo os ensinamentos da sua tribo. Após esse período, os sacerdotes se reuniram. Eis que Maria completou 12 anos no templo de Deus. Precisamos saber como proceder com ela, antes de suas regras cheguem e ela acabe manchando o santuário do nosso Senhor, disseram os homens santos ao sumo sacerdote. O sumo sacerdote ainda não tinha ideia do que deveria ser feito. E começou a orar a Deus, a pedir para que guiasse em relação ao destino de Maria. Ao cair da noite, quando o templo já estava vazio, ele foi o último a sair. Quando trancava a grande porta de madeira atrás do templo, uma forte ventania às suas costas veio com uma força que o levantou da sua batina, o seu hábito, e jogou areia nos seus olhos. Ele coçou com vigor para limpá-los. E logo avistou em sua frente uma intensa luminosidade vinda do céu. Subitamente caiu de joelhos, deixou a fronte no sinal de respeito ao anjo que o exortava. Zacarias, vá e reúna todos os viúvos do seu povoado, que cada um deles traga um bastão. Aquele que recebeu o sinal deverá ser o marido guardião de Maria. Zacarias mal teve tempo de olhar para cima e agradecer, e a luz já desaparecia do alto, transformando-se numa estrela. No dia seguinte, Zacarias comunicou a mensagem do anjo aos outros sacerdotes e correram a espalhar a notícia pelo povoado, convocando os viúvos. O tempo os viúvos juntaram, foram à procura do sumo sacerdote. Zacarias tomou nas mãos os bastões que traziam e no templo começou a orar. No fim das orações, observou que os bastões, mas nenhum sinal aparecera. O sumo sacerdote, por isso, determinou devolvê-los aos donos. No entanto, ao entregar o último, uma espécie de pássaro branco reluzente surgiu pairando sobre a cabeça do homem a quem pertencia esse objeto. Esse homem era José. Nesse momento, o sacerdote exclamou: a você, meu bom homem, coube a sorte de receber a Virgem do Senhor. Tenho filhos, já sou idoso. Ela é apenas uma menina, não tenho correto e não quero ser motivo de chacota entre todas as nossas tribos, replicou José. José, tema ao Senhor. Você foi escolhido para proteger a Virgem de Deus. Não poderá dizer não ao nosso pai. José, cheio de medo, algo pudesse acontecer em sua família, caso desobedecesse a ordem de Deus, recebeu Maria sob a proteção e lhe disse: tomei você do templo de Deus, vou deixá-la na minha casa, em segurança, e farei minhas viagens. Em breve voltarei, até o meu retorno, o Senhor te guardará. Maria tinha agora 15 anos de idade, indo um dia até o poço, retirar água para beber da cozinha, e enquanto puxava o balde, com força, escutou uma voz atrás de si: Deus salve-te, plena de graça, o Senhor está contigo, e bendita és entre todas as mulheres. Maria deixou de cair o balde, e ao se virar a tentar identificar de quem era aquela voz, ela ficou muito assustada, porque ninguém estava perto, apesar de ter escutado claramente que lhe falava. Maria começou a tremer de medo, saiu disparada rumo à sua casa. Depois de algum tempo, após recuperar o susto, resolveu terminar de coser uma das roupas que preparava para o marido. Certo? Sentada à porta da sua casa, pôde avistar um homem alto, com veste brilhante, vindo à sua direção. Maria ficou perplexa. Não tenha medo, Maria. Estou aqui porque trago uma mensagem do nosso Senhor. Ficarás grávida e dará luz a um filho, ao Filho de Deus, anunciou o anjo.
Maria não podia acreditar que estava escutando. Deveria ter concebido um filho de Deus Altíssimo e dar à luz como as demais mulheres? Não será assim, Maria. Ficarás grávida do Filho de Deus sem a necessidade de concebê-lo pelo contato carnal com o homem. Permanecerás intocada. O Filho de Deus nascerá de ti e tu irás chamá-lo de Jesus, pois ele será salvador do seu povo. E este, sua presença, a escrava de Deus, aceita a dádiva conforme a sua palavra. O anjo afasta devagar, tendo contornado uma árvore, e depois de uma grande luminosidade desapareceu como nunca tivesse estado ali. Maria correu depressa para contar a novidade à prima Isabel. Maria batia a porta da casa da parente, estava muito alegre. Isabel, ao escutar as batidas, largou o que estava fazendo e foi atender a porta, né? O que eu fiz para receber em minha casa a mãe do Filho de Deus? Isabel, como sabe disso? Disse Maria. O anjo Gabriel veio até mim e me contou. E também contou que espera um filho. Foi uma bênção de Deus. O anjo Gabriel me disse que a missão do teu filho na terra será ajudar. A missão do meu filho na terra será ajudar o seu. Como José continuava em viagem, Maria decidiu, né, permanecer na casa da prima. 6 meses depois, Maria estava com 16 anos, quando soube que o marido estava voltando. Também retornou para casa. À noite, a fim de que ninguém do povoado visse a barriga já aparente, alguns dias depois José chegou e, adentrar a sala da casa, deparou-se com Maria grávida. José, no mesmo instante, ficou atônito e jogou-se no chão, chorando amargamente por causa daquela desgraça. E agora, como vou me apresentar perante Deus? Recebi essa virgem no templo de resguardá-la e falhei na missão. O que será de mim? Né? Como foi capaz de fazer isso, Maria? Por causa que esqueceu do nosso Senhor Deus? E aí, a história aqui toda é o que, gente? É contar, né? É contar o fato que Maria vai narrar. Tá? O que é que aconteceu com Maria? Aconteceu o que aconteceu com a mãe dela. Foi feito exatamente ali, né? Colocado todo um processo genético. Apesar de que, nesta história, né, ela está grávida, né? E o José não teve nenhum contato com ela. Por que não teve nenhum contato com ela? Porque, de fato, tá, o anjo, tá, o anjo, como diz o caso assim, ó, fez aquele processo de enxerto, tá? De enxerto, ok? Esse som que vocês estão ouvindo aqui é o celular, tá? Então fez o processo de enxerto, ok? E aí Maria tem o filho, né? Do que? De uma geração via um processo geneticamente. Por quê? Porque Enki teria que fazer com que o corpo, a fisiologia de Jesus, que nascia de Maria, tivesse uma fisiologia diferente. Ele não poderia ser um humano normal. Tanto é que olhem só a história, eles vão pegar, tá, a José e Maria, por quê? Por questão genética. E eu já falei isso em outros vídeos. A questão era genética. Eles deviam ter origem sanguínea de Enki. De enquitas. Eles deviam ser enquitas e não enlitas. Correto? Presta atenção nisso. Então, como eles eram enquitas, então o sangue era necessário. Tá? Né? Joaquim e Ana eram enquitas. Então, nasce Maria. Ok? Nasce Maria. Toda a centralidade está em Maria e não em José, porque José não vai ter nenhuma efetividade na relação sexual com Maria, não vai ter relação sexual com ela.
Tá? A gravidez dela vai ser feita como foi feita em Ana, a mãe dela. Assim como ela nasceu, ela vai ter Jesus do mesmo jeito. Só que eu já falei no vídeo sobre Jesus o que aconteceu. Como ele foi colocado no útero de Maria e como ele nasceu. Tá? Por isso aquela história de que ela foi virgem antes e depois do parto. Por quê? Porque houve uma técnica para a retirada de Jesus. Tá? Por quê? Porque Maria era uma inquita. Ela tinha o sangue de Eva. Tá? Puro de Eva, tá? De Adapa e Tite, segundo os escritos sumérios. Então, você imagina o que está por vir. Por quê? Porque é aí que vai começar toda a história do contexto em que Jesus vai nascer. Ok? Mas isso também nós vamos deixar para um próximo vídeo, porque, meus amigos, tem muita coisa boa. Eu espero que a gente comece a... Olha, quem sabe, né? Vamos na busca da verdade. E eu sei que tem muita gente que não quer encontrá-la e outros tantos que quer impedir que a gente fale desta verdade. Forte abraço e até o próximo vídeo.